Olá, pessoal. Estamos aí para um bate-papo legal, né? Para a gente conversar sobre inovações no ensino superior, sobre as metodologias ativas. Estamos hoje com uma amiga aí de muito tempo, egressa da casa, a professora Isabela dos Anjos, a nossa professora da disciplina de dança, da disciplina de ginástica rítmica e artística. Tudo bem, professora Isabela? Tudo bem. Primeiro é um prazer, né, estar podendo divulgar um pouquinho, né, do que a gente trabalha na faculdade, tirar algumas dúvidas. Acredito que para futuros aí egressos aí que queiram entrar no curso de educação física, fique bom assistir, né, ou acompanhar esse podcast para ter uma ideia do que envolve o curso, como que funcionam as disciplinas, que isso eu acho muito interessante, assim, principalmente quando a gente está entrando num determinado mercado de trabalho, né, para saber o que envolve aí um curso. Então, acho uma ideia muito inovadora mesmo. É bacana, né? Aqui o Centro FAG nos oportuniza, né? Com esses estúdios, né, sensacionais aí de última geração, né? Então a gente poder trazer isso também a nosso favor, né? Além dos cursos de comunicação social, né? Que a FAG oferta, nós mesmos da educação física e dos demais cursos aí da instituição podendo usar esse espaço, né? Para trazer, né? Porque quantas vezes nós temos muita coisa bacana, né? Desenvolvida pelos professores e que daria para tranquilamente escrever um livro, né? Então, como a gente não tem muitas vezes esse tempo, todo mundo corrido, né? Essa dinâmica aí, né? Através do Nádia, que desenvolveu esse e-book, né? De Legal. vídeos, né? Sobre inovações no ensino superior. Né? Então, a gente poder oportunizar, né? Aos profissionais que tanta coisa bacana que é feita, né? Que muitas vezes o aluno que tem acesso, né, mas a gente acaba não ampliando isso para, que nem você falou, né, para futuros interessados ou da sociedade de forma geral que queira conhecer um pouco mais, né, do que é feito dentro de um espaço acadêmico. Tá? Bacana. Prof, você já está há um tempo com a gente, né, são 12 anos na casa como professora, né, mas se for somado ao tempo que você ficou aí como estudante, então vão para 16 anos, né, que você está aí no Centro FAG, né? Fala um pouco de como praticamente uma vida aí, né? Dentro aí da instituição do Centro FAG, né? Fala um pouco da sua trajetória aí. Então, na verdade, quando eu iniciei a faculdade, eu já tinha em mente trabalho com dança, né? Que eu sempre trabalhei com essa parte da dança. Mas o que me chamou muito a atenção, que é bacana até a gente conversar, é como a educação física é ampla, né? A gente não tem essa noção, assim, de quem está de fora, de quais são as diversas disciplinas que envolvem. Daí, quando eu fui ingressar à faculdade, eu fui dar uma pesquisada sobre a grade, né? De saber já que eu era da área da dança, eu queria trabalhar alguma coisa na área da dança. E ali eu consegui visualizar, assim, um pouquinho do que envolvia essa parte da educação física. Daí, por isso que eu acabei optando pela educação física, até pela abrangência, né? Então, como eu sou da área da dança já, trabalho também com as linguagens artísticas, eu acreditava que a educação física ia me dar um suporte para tanto na parte pedagógica, voltada à linguagem artística, mas também de abrir um leque maior de mercado de trabalho, né? De poder trabalhar com outras áreas ali que envolvam o movimento. Então, foi isso que me fez vir para a faculdade de educação física. É importante isso, né? Assim como as lutas também, né? A dança da mesma forma, né? Não tem aquela obrigatoriedade da formação em educação física. Né? No entanto, como você mesmo colocou, né? Ela te abre muito mais possibilidades, né? E amplia. Tanto é que você se encontra aí como professora do Centro FAG, né? Justamente por esse vínculo da dança com a educação física. Se você tivesse somente a dança, Talvez né? não Não teria aí conseguiria. a graduação em educação física, não estaria com a gente, provavelmente, né? Por causa das questões aí relacionadas ao MEC, né? E assim, e mesmo você estando com a dança, veio como referência, né? Porque seu primeiro contato que você veio para, né, trabalhar com a disciplina de dança. E no decorrer ali, surgiu também, você está há anos também trabalhando com a disciplina de ginástica rítmica e ginástica artística, né?
Fala um pouquinho dessa disciplina, prof, porque às vezes o pessoal que está aí, né, de fora, né, às vezes confunde, né, o que é uma, o que é outra, né? Brevemente, assim, como que é a questão da GR e da GA? Então, a GR, na verdade, a gente acaba utilizando o termo muito ginástica, e como as duas são de uma ginástica, fica confuso, né? Mas a GR, que é a ginástica rítmica, ela é um esporte feminino hoje, pela Federação Internacional, né, considerado um esporte feminino, e é aquele esporte que envolve o manuseio de aparelhos, como arco, bola, massas, fita, né? Então, faz as séries, né, onde envolve competições individuais e em conjunto, né, que são com 5 atletas ou individual, onde elas fazem o manuseio desses aparelhos. Já a ginástica artística, ela é um esporte tanto feminino quanto masculino. Porém, tem os aparelhos específicos para cada gênero, né? Então, a gente tem, por exemplo, o cavalo, as argolas, a barra fixa, as paralelas, o solo, a mesa de salto, que são aparelhos masculinos, enquanto feminino a gente tem o solo, a trave de equilíbrio, as barras assimétricas, que são os aparelhos femininos, e a mesa de salto também. Então, o que muda, né, é que envolve movimentos mais acrobáticos, né, onde você vai ter que estar executando algumas séries de movimentos ali que cumpra algumas exigências de cada aparelho. Então, essa é a diferença mais... Pode ser mais fácil, assim, de se entender um pouquinho sobre as duas, as duas áreas ali de conhecimento. E lembrando, né, que as duas modalidades, tanto a GR como a GA, são esportes olímpicos, né? Isso. Inclusive o Brasil agora, né, teve destaque, né, recente aí nas Olimpíadas, né, com a Rebeca, isso, né, na GR, Isso. né? A Beca, ela tirou, ela foi medalhista, né, medalha de ouro ali nas assimétricas, que é uma prova bem complicada, assim, e na mesa de salto, né, que antigamente chamava o salto sobre o cavalo, né. Então, a gente teve muitos atletas renomes, assim, da GA. A gente tem também o Zanetti, das argolas, né. Então, hoje está vindo uma geração que vem se desenvolvendo muito na ginástica artística. Não só a GA quanto a GR também, né. A gente vê um crescente desenvolvimento aí dos nossos atletas, até por conta dessa disseminação maior, né. Então, antigamente era mais difícil de você encontrar esse esporte presente, assim, principalmente quando a gente fala aqui, por exemplo, na nossa cidade. Então, ainda precisa, né, desenvolver, mas a gente vê um crescimento bem maior. Então, isso acaba tendo a resposta com novos atletas aí de ponta que participam das Olimpíadas. Muito bem. E uma coisa que eu percebo, né, a gente já entrando também nessa questão aqui já das inovações, né, de prática docente, eu acompanho, às vezes passo lá pelo tatame, né, vejo que você está lá trabalhando com dinâmicas, né? Como é que você consegue envolver esses alunos, né, nessa disciplina de ginástica rítmica, ginástica artística, né, fazer com que eles, né, desenvolvam as atividades, né, conheçam o gesto técnico, né, porque a ideia, acreditamos, né, e sempre a gente trabalha isso, para que não é nem formar nenhum ginasta ali, né, mas que eles tenham as noções mínimas, né, porque como ele vai ser um licenciado e um bacharel em educação física, ele conheça o mínimo necessário para aquela modalidade, para que ele consiga, se estiver na escola, por exemplo, futuramente, ele possa também estar repassando aqueles movimentos básicos ali para as crianças, né? Mas e como é motivar essa galera, né, esse jovem de hoje, né? Como é que utiliza? Você pode dar alguns exemplos daquilo que você faz nas suas aulas para motivar esse pessoal? Não, com certeza. Na verdade, eu acho que a GR, a GA, ela é um esporte muito diferente. Então, isso é uma coisa que já chama a atenção dos alunos em si, né? Que são movimentos que não estão presentes ali no nosso dia a dia. Então, tem alguns movimentos mais desafiadores. Então, tudo isso auxilia também para que o aluno se interesse ali em praticar. Então, como é um esporte de alto rendimento, a gente não consegue fazer a execução de alguns movimentos tão complexos, né? Mas trabalho muito em cima da fundamentação, né, de quais são
os movimentos básicos ali que envolve, como que é dirigido esses fundamentos ali na modalidade. E eu tento sempre trabalhar muito essa parte prática, auxiliando eles na montagem de séries entre eles. Então, eles têm que criar suas coreografias, tentando enganjar esses fundamentos, trazer esses fundamentos junto ali com a parte coreográfica, com a parte da música, né? Quando a gente fala na parte da GR, com o manuseio do aparelho, para eles já irem vivenciando essa organização, né? Que o movimento em si é algo que você vai ter que treinar, não tem como executar, mas pelo menos ele tem que conhecer o fundamento dali, de como que ensina, de qual que é o movimento básico. Então, a gente tenta trabalhar muito em cima disso e essa preparação do aluno, né, de como preparar essa criança para conseguir executar esses movimentos mais complexos. Então, trabalha bastante a parte de flexibilidade, né? Quais são os movimentos que envolvem ali para o desenvolvimento da flexibilidade desses ginastas, que tipo de trabalho de força a gente direcionaria para esse trabalho com a GR, com a GA. Então, a gente trabalha muito esses fundamentos voltados a esses tipos de treinamento específico ali para aquele determinado atleta. Esse você faz que eles desenvolvam ativamente, né? Isso, Você falou, nas aulas práticas. Nas práticas, com pequenos grupos, né? Desses grupos eles têm que formularem lá, por exemplo, uma coreografia, um exemplo. Isso. E dentro dessa coreografia eles têm que colocar algumas situações apresentadas. Que você fala, ó, vai ter que fazer um rolamento, Isso. vai ter que fazer um giro, vai ter que usar em algum momento algum material, com a bola, o 100, é isso, né? Geralmente eu passo os fundamentos na aula e no final da aula eles têm esses pré-trabalhinhos, essas atividades aí que eles têm que colocar em prática esse conteúdo que eles aprenderam. Então, eles têm que fazer uma microcoreografia lá, utilizando os elementos que a gente aprendeu na aula. Hoje vamos trabalhar a parte de equilíbrios e a parte dos elementos de ligação. Então, eu tenho que montar uma pequena série juntando os equilíbrios com os elementos de ligação. Agora junta com algum elemento de colaboração. Então, eu vou trazendo esses conteúdos, daí no final eles conseguem montar uma série completa, utilizando, por exemplo, todos os elementos que envolvem a modalidade, ou a GR ou a ginástica artística, no caso. Muito bem. E com relação à dança, né? A dança, a gente sabe que muito além da FAG, né? A dança já esteve presente na sua vida bem antes disso, né? Digamos, na graduação você deve ter entrado com seus 17, 18 Isso, anos, né? 17. E a dança? A dança se faz presente na sua vida desde quando? Desde os 5 anos. Entrei com 5 anos. Entrei no balé clássico, né? Que é onde que acredito que é a base ali para as danças da linguagem artística em si, né? Que a gente tem, na verdade, quando a gente fala a palavra dança, ela é muito abundante, assim, envolve muitas modalidades, né? E cada dia, e essas modalidades elas não param de aparecer, não é algo que para no tempo ali, depende muito do estilo de música que aparece, então cria-se várias modalidades, várias tendências a partir da cultura mesmo das pessoas, né? Mas a gente tem algumas bases, né? Que, por exemplo, é o balé clássico, que a gente fala que é a mãe ali de todas as modalidades, né? Da parte artística. Então, foi ali que eu comecei e depois foi ingressando para dança moderna, dança contemporânea, jazz, né? Então, dança de salão, que é uma linguagem que eu gosto bastante, assim, que é um público diferenciado, porque geralmente quando a gente trabalha com a parte do balé clássico, acaba indo muito para essa parte de formação de bailarino ou espetáculo. Já a dança de salão é algo que abrange uma população mais geral, pode-se dizer assim. Apesar que hoje eu vejo que a linguagem artística ela vem ampliando muito esse olhar voltado à dança como prática de atividade física. Hoje as pessoas procuram o balé quando adulto já, não precisa ser mais aquela coisa de criança, de querer formar bailarinos. Então, hoje eu vejo que a dança ela também tem uma visão mais voltada à atividade física, à qualidade de vida. Então, é interessante nesse sentido, ver essa mudança também de quando eu comecei e a visão que tem nos dias de hoje. Que bacana.
E uma coisa assim como o curso de Educação Física é o primeiro curso do Centro FAG, temos alguns eventos que eles são já tradicionais, né? Assim como o Ginasfag, que acontece sempre no primeiro semestre, através da disciplina de ginástica, né? Nós temos o Fest Dance. E esse ano nós teremos mais uma edição, né? É a 25ª, isso, né? 25ª. Então, a Estamos de 25ª aniversário agora. edição do Fest Dance. Fale um pouco do Fest Dance, para aqueles que não sabem o que é o Fest Dance, né? Qual que é a proposta do Fest Dance, né, com os alunos? Primeiro, é um evento cultural, né, do curso, assim, que traz essa possibilidade também do aluno trabalhar essa parte artística, né? Todos nós temos essa parte artística ali para desenvolver. E como professores, eu acho muito importante porque a gente tem que aprender a lidar com essa exposição, né? Eu tenho que tentar lidar com a minha timidez. Então, eu acho que esses projetos culturais que a gente faz aí no curso ajuda não só na disciplina em si, mas no desenvolvimento desse futuro professor, né? E esse Fest Dance é um evento, né, que a gente fala que os alunos, eles sempre, quando a primeira coisa que eu chego na sala de aula, é engraçado que eles já sabem, parece que eles já sabem mais do que eu o que é esse Fest Dance e já querem saber o tema, né? Então, geralmente, eu proponho uma temática onde a gente conta uma história através da dança. E eles, dentro das aulas práticas, né, eu passo todo um regulamento onde acaba sendo diferente até a soma das notas, eles já vêm com um pacote de nota e eles têm que cumprir algumas coisas para manter aquela nota. Então, montagem coreográfica, edição lá de música, escolha de figurino, organização da coreografia. Dentro da composição coreográfica tem que utilizar alguns temas que a gente trabalhou durante as aulas. Então, é como se fosse o trabalho final mesmo, de conclusão ali da disciplina, onde eles vão colocar em prática tudo que a gente vivenciou nas nossas aulas. Então, é bem gostoso. Eu acredito que isso ele resume bem, né? A gente sabe que no curso tem diversas práticas inovadoras, né? Todas as disciplinas desenvolvem práticas inovadoras, mas o Fest Dance, além de ser, né, uma atividade inovadora que sempre, quando há um resgate de temática, eles sempre inovam, né? Sempre trazem coisas diferenciadas. Os alunos, eles, né, têm uma criatividade incrível, né? Ele vem ininterruptamente, né, acontecendo, né? Mesmo no auge da pandemia, né, que foi no ano de 2020, que a gente pensou uma forma, não podemos deixar de desenvolver o Fest Dance, né? Então, a pandemia iniciou ali em março, né, de 2020, com o lockdown, e o Fest Dance normalmente é lá pelo mês de novembro, né, que ele acontece. E no ano de 2020 fizemos um Fest Dance, né? Um Fest Dance diferente, né? Foi uma inovação na pandemia, né? Eu gostaria que você falasse um pouco de como foi essa experiência com o Fest Dance na pandemia. Foi um grande desafio, né? Eu acho que para tudo ali a gente teve que aprender a se reinventar. Mas esse aprendizado acaba refletindo em vários pontos positivos, né? Porque você acaba tendo que criar novas possibilidades. Então, a gente montou o Fast Dance nesse formato online, onde os alunos eles tinham que criar um clipe de uma coreografia. Então, a gente tinha... eu deixei uma temática mais livre para eles. Então, eles tinham que criar um tema ali dentro da sua coreografia e trazer filmagens externas, em lugares externos. Tinha que pensar no figurino e que aquele lugar tinha que estar relacionado com o tema que ele tinha escolhido, que ele tinha proposto. Então, como fosse um clipe musical de dança. Então, eles gostaram muito, assim, até por conta dessa nova era que a gente vive, né? Da tecnologia, de edição, de TikTok agora, né? De criação de vídeos. Então, foi uma experiência muito válida, assim, que os alunos gostaram e tiveram várias propostas bem interessantes. Inclusive, né, nós fizemos no estúdio da TV FAG, né?
ao vivo, né? Isso, fizemos uma transmissão ao vivo. Foi transmitido direto pelo canal do YouTube, né? Do Facebook, agora não recordo bem. Mas foi uma transmissão ao vivo e ia soltando os clipes, né? E a gente ia apresentando, ia falando um pouco, né? Daquela dança, né? Daquela proposta, né? E daí trazendo para que o público que estava ali prestigiando, assistindo pelo canal da FAG ali, pudesse estar acompanhando. Uma outra coisa que foi bem bacana também é que, geralmente, o Fast Dance tem um corpo de jurados, né, onde a gente, mesmo que faça parte ali da disciplina, né, tem essa amarração com a parte da nota da disciplina em si, a gente tem uma forma de incentivar os alunos a querer fazer os trabalhos legais, então, tem os vencedores e coisa e tal, e com esse formato a gente pôde trazer profissionais de fora. Então, eu tinha colegas meus de Curitiba, tinha um egresso nosso que era de Curitiba, da área da dança, uma prof renomada ali, que ela estava em Cascavel por conta da pandemia, mas ela é de São Paulo, ela é uma grande referência aí nacionalmente, estava até na Europa fazendo turnê na parte da dança de salão, então possibilitou de ter esses renomes ali na nossa mesa julgadora. Então, foi bem bacana nesse sentido também, de ter essa troca aí de conhecimento. E essa você entende como uma das coisas que mais marcou, assim, da época da pandemia, como uma inovação, ou você destaca alguma outra coisa além dessa situação do Fast Dance virtual? Não, acredito que foi sim. Foi o que... Porque até os alunos, eles estavam naquele momento meio desmotivados, assim, né? Tudo não pode, né? Não consigo. O nosso evento cultural aí que faz parte da história do curso não vai poder ser realizado, e a gente conseguiu realizar ele de uma forma diferente. Então, eu acho que para os alunos foi importante esse momento também, né? De se socializar de longe, né? De manter assim esse evento cultural e conseguir cumprir ali com toda a proposta do curso. Então, isso para eles eu acho que foi muito bacana. Prof, uma outra situação que a gente percebe é assim, a gente percebe nos alunos, né, principalmente nos meninos, né, não estou falando que nas meninas não, as meninas menos, né, mas nos rapazes, e querendo ou não, ultimamente a gente acaba tendo até uma maioria de sexo masculino, né? E normalmente o argumento deles de não trabalhar dança, principalmente na escola, né, porque 90% dos nossos alunos eles acabam se formando nas duas habilitações, licenciatura e bacharel. Então, ele está apto a ir para a escola. Não necessariamente que ele vá, né? Mas ele tem que ir para a escola, né? Nem que seja no estágio, né? E depois acaba surgindo oportunidades para ele ir. E muitos deixam de trabalhar com o conteúdo da dança. E sendo ali um conteúdo fundamental, estão dentro das BNCCs, né, atualmente, né? Como era dos PCNs, diretrizes curriculares, né? E eles têm aquela justificativa, mas eu não sou da área, né? Como é que eu vou dar dança se eu não sei dançar? Né? Como é que você consegue contornar isso, né? Para esses, né, acadêmicos ali que eles já vêm com essa desculpa, né? E você consegue de alguma forma mostrar para ele ou arrumar alternativas, mesmo ele não sendo da dança, para ele poder trabalhar com o conteúdo da dança dentro de uma escola, por exemplo? Então, na verdade, eu tento tirar essa parte que, como se a dança fosse um bicho ali de 7 cabeças, né? Que é algo que, se você não é bailarino, se você não pratica essa modalidade, você não consegue dar aula disso, né? Eu converso muito com eles que a dança, ela tem hoje... qual é a função do professor da dança na escola, né? Quando a gente fala na dança escolar, o professor ele se torna um mediador das atividades. E a gente não trabalha dentro de uma proposta de uma modalidade específica. A gente utiliza a dança como uma ferramenta pedagógica para desenvolver ali na criança a criatividade, a expressividade, né, o autoconhecimento. Então, existem temas e técnicas que eu não preciso estar... tendo que ter uma elaboração coreográfica para mim dar aula, em cima de jogos de improvisação. Então, são técnicas diferentes, só que como eles não tiveram vivência de dança na escola, a grande maioria,
eles não têm nem noção do que seria essa dança trabalhava na escola. Então, é mudar esse olhar, né? Então, como que trabalharia a dança na educação infantil, né? Eu sempre comento muito com eles que os pequenos é aquela atividade onde o professor tem que estar mais presente. Eu tenho que me jogar, eu tenho que dançar, eu tenho que estar presente mais na atividade. Já os maiorzinhos, a gente vai tornando-se mediadores. Então, a gente traz temas corporais, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar em cima do desenvolvimento psicomotor ali da criança. Como que eu trabalharia a parte do esquema corporal a partir da dança? Então ele tem que conhecer ali as partes do movimento, do corpo, desculpa. Então vamos conhecer essas partes do corpo em movimento. Então, o que eu faria com a sua mão? Vou mexer a minha mão. Quais são as possibilidades de movimento com as mãos, com a cabeça, com o ombro? Então, nós, enquanto professores, né, que a gente fala da dança educativa, da dança-educação, a gente tem que possibilitar o aluno a se conhecer o seu corpo de forma diferente, se mexer diferente, utilizando dos movimentos naturais. Então, eu não preciso trabalhar dentro de uma composição coreográfica pronta. Eu vou fazer com que o aluno se instigue a se movimentar e criar seus próprios movimentos. Então, a aula trabalha em cima desses temas, né? Onde trabalha dentro dos jogos de improvisação. Então, são momentos diferentes, que talvez, quem sabe, a gente tenha algum dia uma possibilidade até de gravar alguma coisa em aula, que fica mais fácil das pessoas vivenciarem, né? Verem o que seria isso, para tirar esse tabu de que você tem que estar dançando o tempo inteiro. Para mim, ser um bom professor, eu não preciso ser uma boa bailarina. Até o inverso disso, né? Eu até falo muito para os alunos. O bom professor de dança, geralmente, é o que não é tão bom bailarino, assim. Porque ele sabe ali as dificuldades que teve de coordenação, de ritmo, né? Então, ele teve que encontrar meios ali para conseguir desenvolver o movimento. Então, parece subjetivo, né? Falando assim, mas é algo que é bem gostoso. Os alunos começam a se sentir prazer em fazer aquelas atividades e ver que não é um bicho de 7 cabeças, assim. Muito bem. Profisa, é muito rápido, o tempo passa voando, né? Quando a conversa, né? A gente teria muita coisa para falar aqui sobre inovação, né? Das disciplinas que você trabalha. Mas isso já é uma forma, assim, de trazer, né? Como um tira-gosto mesmo, né? Para as pessoas. E quem que quiser conhecer um pouco mais, né, saber um pouco mais sobre, né, o contexto da dança, também está convidado, se você é um futuro aluno aí que queira, né, fazer uma experiência, uma visita até o Centro FAG, conhecer um pouco mais, está convidado. Tá? Agradeço mais uma vez pela sua presença, né, você já esteve aqui nessa bancada num outro momento, no Conversas Acadêmicas, e deixo, né, suas considerações finais aí, prof. Eu que agradeço o convite, né? É sempre bom poder estar dividindo um pouquinho, né, do que a gente desenvolve aqui nas nossas aulas e mostrar como é amplo aí o curso de Educação Física. Às vezes a gente tem uma visão muito pequena, né, do que envolve, trazendo um pouquinho essas conversas aí sobre o que a gente desenvolve nas nossas aulas, ajuda quem quer ingressar ao curso de ter uma ideia, né, do que vem a desenvolver futuramente, e para as próprias pessoas conhecerem mesmo como que funciona esse mundo aí da educação física, que é muito abrangente, né? Quando eu entrei na faculdade que eu pude ter essa noção aí de quantas áreas de atuação a gente tem para trabalhar. Isso aí, muito bem. E obrigado a você que nos prestigiou mais uma vez aí assistindo nosso videocast. Valeu, pessoal. Obrigado.